Desde que eu comecei a vender no Mercado Livre, eu ouvia a mesma coisa o tempo todo. Se quiser vender mais, abaixe o preço. E faz sentido, não faz? Se o concorrente vende mais barato, a impressão é que você precisa fazer o mesmo. Mas aí eu resolvi testar exatamente o contrário. Durante 30 dias eu não baixei o preço de nenhum produto, nem quando apareceram concorrentes mais baratos, nem quando as vendas diminuíram, nem quando bateu aquela vontade de mexer no preço, só para ver o que acontecia. Eu queria descobrir uma coisa: será que o problema era realmente o preço ou eu estava olhando para o lugar errado? E teve um momento, no meio desse experimento, em que eu quase desisti, porque os anúncios começaram a me deixar muito desconfortável. Foi exatamente ali que eu tive um insight que mudou a forma como eu penso sobre vendas. Antes de começar a vender, eu também acreditava em uma ideia que praticamente todo mundo repete no e-commerce: se as vendas caem, o problema é o preço. E, sinceramente, essa conclusão parece até muito lógica. Você entra no Mercado Livre, pesquisa o mesmo produto e encontra alguém vendendo por 5, 10 ou até R$ 20 a menos. A primeira reação é pensar: pronto, perdi a venda. Então, começa uma guerra de preços. Um vendedor baixa R$ 2, o outro baixa mais 3, você vai lá e baixa mais 5, e quando percebe, está trabalhando praticamente pela mesma quantidade de vendas, mas ganhando muito menos em cada uma delas. O problema é que ninguém para fazer uma pergunta muito simples: será que o cliente escolhe apenas pelo menor preço? Ou será que existem outros fatores pesando nessa decisão? Eu percebi que eu estava tomando decisões baseadas em uma suposição, não em dados. Sempre que uma venda diminuía, a primeira ideia era mexer no preço. Mas eu nunca tinha parado para medir o que realmente acontecia quando eu fazia isso. Será que as vendas aumentavam por causa do desconto? Ou eu só estava abrindo mão de margem sem entender o motivo da queda? Foi aí que eu decidi parar de agir no automático. Em vez de continuar seguindo o que todo mundo dizia, eu resolvi fazer um experimento simples. Durante 30 dias, eu manteria exatamente os mesmos preços, não importa o que meus concorrentes fizessem. E, ao longo desse período, eu iria acompanhar tudo: vendas, margem, o comportamento dos clientes e, principalmente, se o preço era realmente o fator que eu imaginava. O que eu não esperava era descobrir que a resposta estava em um lugar completamente diferente. Então, antes de começar, eu escrevi uma pergunta bem simples: o que realmente acontece quando eu paro de competir por preço? E, para ser sincera, eu já imaginava qual seria a resposta. Minha expectativa era perder vendas. Afinal, essa é a lógica que a maioria de nós aprende. Se existe alguém vendendo mais barato, o cliente com certeza vai comprar dele. Parece óbvio. Então, a minha primeira hipótese era justamente essa: se eu não baixar os meus preços, provavelmente eu vou perder vendas. Mas aí havia uma segunda hipótese que eu nunca tinha testado. E se o preço não fosse o verdadeiro problema? E se eu estivesse tentando resolver a coisa errada? Talvez o problema fosse o anúncio, a reputação, a qualidade das imagens, o frete, a confiança que o anúncio transmitia. Ou talvez o preço tivesse muito menos influência do que eu imaginava. E eu só descobriria isso de uma única forma: parando de mexer na variável mais fácil. Então, eu defini regras bem claras para o experimento. Durante esses 30 dias, eu não mudaria o preço de nenhum produto. Não importava se um concorrente baixasse o valor. Não importava se as vendas diminuíssem em algum momento. Não importava se eu sentisse vontade de reagir. O preço permaneceria exatamente o mesmo. Mas isso não significava abandonar o negócio. Eu continuaria acompanhando os anúncios todos os dias, respondendo perguntas dos clientes, monitorando as métricas e buscando entender o comportamento das vendas. A única variável
que ficaria completamente congelada seria o preço, porque se eu mudasse várias coisas ao mesmo tempo, nunca saberia o que realmente causou o resultado. E foi justamente essa decisão que começou a revelar algo que eu nunca tinha percebido antes. Os primeiros dias foram de longe os mais difíceis, porque quando você está acostumado a acreditar que o preço é o principal fator de venda, qualquer oscilação começa a parecer um sinal de que o experimento está dando errado. Eu abria o painel do Mercado Livre várias vezes por dia. Olhava o número de pedidos, comparava com o dia anterior, conferia os concorrentes e a vontade de mexer no preço aparecia o tempo inteiro. E em alguns momentos eu via um concorrente anunciando exatamente o mesmo produto por um valor menor. E a primeira reação era quase automática. Será que eu deveria baixar o preço também? Mas essa era justamente a armadilha que eu queria evitar. Se eu cedesse na primeira semana, o experimento perderia completamente o sentido. Então, eu fazia uma coisa diferente. Em vez de olhar apenas para o preço, eu comecei a observar tudo o que normalmente eu ignorava. Quantas visitas os meus anúncios estavam recebendo? Como estava a taxa de conversão? Quais produtos continuavam vendendo normalmente? Quais desaceleraram? E se existia algum padrão acontecendo? Foi aí que aconteceu a primeira surpresa. Eu esperava ver uma queda brusca nas vendas, mas ela simplesmente não aconteceu da forma que eu esperava. Alguns produtos venderam menos, outros continuaram exatamente no mesmo ritmo. E alguns até venderam mais, mesmo sem nenhuma alteração de preço. Aquilo começou a me incomodar, porque se o menor preço fosse realmente o fator decisivo, o comportamento deveria ser muito mais previsível. Mas os dados estavam contando uma história diferente. Ainda era cedo tirar qualquer conclusão. Era apenas a primeira semana. Mas mesmo assim, uma dúvida começou a aparecer. E se eu tivesse passado esse tempo todo tentando resolver o problema errado? Eu ainda não tinha a resposta. Mas nos dias seguintes aconteceu algo que mudou completamente o rumo desse experimento. Foi então, na segunda semana, que o experimento realmente começou a me testar, porque aconteceu exatamente o cenário que eu mais temia. Alguns concorrentes começaram a aparecer com preços menores. E ao mesmo tempo, alguns dos meus anúncios desaceleraram. Não foi uma queda gigantesca, mas foi o suficiente para fazer aquela voz aparecer na minha cabeça de novo. Você está sendo teimosa, baixa o preço, você pode estar perdendo vendas todos os dias. Se você vende online, provavelmente você já passou por isso. Você vê um concorrente mais barato e quase sem pensar, abre o anúncio para editar o seu preço. Parece a decisão mais segura, porque naquele momento, fazer alguma coisa dá a sensação de que você está recuperando o controle. Mas eu parei, respirei e me fiz uma pergunta que eu nunca tinha feito antes. Se eu estiver cometendo um erro enorme, não por manter o preço, mas por sempre acreditar que o preço era o problema. Essa pergunta mudou completamente a forma quando eu olhei para os meus números. Em vez de perguntar quanto o concorrente está cobrando, eu comecei a me perguntar o que os dados estão tentando me mostrar. Então, eu fui investigar. Olhei os acessos, comparei a conversão, revisei as fotos, analisei os anúncios, observei quais produtos estavam performando melhor e quais estavam perdendo força. E pela primeira vez, eu estava tentando entender o comportamento do negócio antes de tomar uma decisão. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. Nem todo produto que desacelera tinha um concorrente mais barato. E nem todo produto com concorrentes mais baratos deixava de vender. Aquilo não fazia sentido dentro da lógica que eu acreditava. Eu ainda não sabia qual era a resposta, mas já tinha certeza de uma coisa. A explicação era muito mais complexa do que simplesmente quem vende mais barato vende mais. Mesmo assim, eu mantive a decisão. Eu não mexi em um único preço, porque se eu desistisse naquele momento, eu nunca descobriria o que realmente aconteceria ao final dos 30 dias. E foi justamente na semana seguinte que os números começaram a contar uma história que eu não esperava.
Depois de 30 dias, finalmente chegou a hora de olhar para os números. E, sinceramente, eu esperava confirmar que manter o preço tinha sido um erro, mas aconteceu exatamente o contrário. Antes desse experimento, eu tinha feito aproximadamente 80 vendas no período de comparação. Durante os 30 dias sem baixar nenhum preço, as vendas foram 125. Quando eu vi esse número, a primeira reação foi conferir tudo de novo, porque ele não fazia sentido dentro da lógica que eu acreditava. Eu não tinha feito nenhuma promoção, eu não tinha reduzido preços, eu não tinha entrado em uma guerra com concorrentes e mesmo assim as minhas vendas aumentaram. Mas o dado que mais me chamou a atenção nem foi esse. A minha margem continuou praticamente a mesma. Ou seja, eu não precisei abrir mão do lucro de cada venda para poder vender mais. O ticket médio também permaneceu estável e a conversão dos anúncios melhorou ao longo do prazo. Foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. Durante todo esse tempo, eu estava dando ao preço uma responsabilidade que talvez ele nunca tivesse tido. Eu tratava o preço como a solução automática para qualquer queda nas vendas, só que os números mostraram outra realidade. Preço é apenas uma variável dentro de um sistema muito maior. Dependendo do seu anúncio, da sua reputação, da confiança que você transmite, da qualidade das fotos, da descrição e até do momento do mercado, o preço pode nem ser o fator que está limitando as suas vendas. E isso mudou completamente a forma como eu tomo decisões hoje. Antes, qualquer oscilação me fazia pensar, putz, eu preciso baixar o preço. Hoje, a primeira pergunta que eu faço é outra. Qual evidência eu tenho de que o preço é realmente o problema? Porque, no fim das contas, esse experimento nunca foi sobre preço. Foi sobre a forma como eu tomava as decisões. Eu percebi que eu estava reagindo ao mercado em vez de entender o mercado. Sempre que aparecia um concorrente mais barato, eu assumia que o problema era o meu preço. Mas assumir não é o mesmo que saber. E isso vale para qualquer negócio. A verdade é que o cliente não compra apenas o menor preço. O cliente compra aquilo que ele acredita oferecer mais valor para o dinheiro que está investindo. Às vezes, esse valor está na reputação do vendedor. Às vezes está na velocidade da entrega. Às vezes está na confiança que o anúncio transmite ou na qualidade das fotos e na descrição. E em muitos casos o cliente simplesmente quer comprar de alguém que passa mais segurança. É claro que o preço importa. Seria errado dizer que ele não importa na decisão de compra, mas o preço faz parte da equação. Ele não é a equação inteira. O problema é que baixar o preço é a decisão mais fácil. Melhorar o anúncio, construir reputação, entender os dados, trabalhar o posicionamento, tudo isso exige mais tempo e mais esforço. Só que também cria uma vantagem que o concorrente não consegue copiar, simplesmente reduzindo alguns reais. Foi aí que eu entendi uma mudança de mentalidade que eu pretendo levar para todos os próximos experimentos. Quando alguma coisa no meu negócio não funciona, eu não quero mais reagir por impulso. Eu quero entender a causa antes de escolher a solução, porque a decisão mais rápida nem sempre é a decisão mais inteligente. E para mim, essa foi a maior lição desses 30 dias. Não foi descobrir que eu podia manter o preço. Foi descobrir que decisões baseadas em evidências valem muito mais do que decisões baseadas em medo. Agora, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Esse vídeo não está dizendo que você nunca deve baixar seus preços. Existem situações em que isso faz parte. Por exemplo, quando você está liquidando estoque, fazendo uma campanha promocional, testando a sensibilidade do mercado ao preço, ou quando uma análise dos seus dados mostra que o preço realmente está impedindo a conversão. O problema é fazer isso por impulso, só porque um concorrente ficou mais barato. Então, antes de mexer no preço, faça algumas perguntas simples. Meus anúncios estão recebendo visitas ou o problema é a falta de exposição? Minha taxa de conversão caiu ou continua parecida? A minha reputação está boa?
Minhas fotos e descrição realmente passam confiança? Eu tenho alguma evidência de que o preço é um problema? Ou eu estou apenas respondendo e supondo? Essas perguntas podem evitar decisões que diminuem a sua margem sem resolver a causa do problema. Então, se eu pudesse propor um desafio para você, seria esse. Na próxima vez que as suas vendas desacelerarem, resista à vontade de recorrer para baixar o preço. Primeiro, investigue. Olhe os dados, compare os indicadores, tente encontrar a verdadeira causa, porque às vezes a solução está em melhorar o anúncio, ajustar a estratégia ou fortalecer a confiança do cliente e não em vender mais barato. Foi exatamente isso que esse experimento me ensinou e talvez ele também mude a forma como você toma decisões no seu negócio. Porque, no final das contas, esse experimento me ensinou muito mais do que eu esperava. Ele não respondeu apenas uma pergunta sobre preço, ele mudou a forma como eu tomo decisões dentro da minha operação. E esse é só o começo. Eu percebi que existem várias verdades no e-commerce que quase todo mundo repete, mas que pouca gente realmente testa. Então, eu decidi transformar isso em uma série. Nos próximos vídeos, eu vou colocar essas crenças à prova, sempre mostrando os dados, os acertos, os erros e os resultados reais, porque eu quero construir esse canal baseado em experimentos, não em opiniões. E além desses testes, vocês vão acompanhar uma fase muito importante da minha operação. Até agora, toda a minha operação foi construída como pessoa física, mas chegou o momento de dar o próximo passo. Então, vocês vão acompanhar comigo toda essa transição para o CNPJ. A escolha de um contador, a abertura da empresa, a busca por fornecedores, importação, gestão de estoque, negociação, tributação e todos os desafios que aparecem quando um negócio começa a crescer de verdade. Eu vou mostrar não só o que dá certo, mas também os erros, as dúvidas e as decisões difíceis que normalmente ninguém mostra. Então, se você gosta de aprender acompanhando casos reais, esse é o melhor momento para se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quiser acelerar esse caminho, eu também deixei aqui na descrição o link para o meu curso, onde eu ensino de forma estruturada tudo o que eu já aprendi vendendo no Mercado Livre e as estratégias que eu utilizo no dia a dia. E toda segunda, quarta e sexta eu faço uma live às 5 horas da tarde, horário de Brasília, respondendo as perguntas dos alunos, analisando anúncios e compartilhando os bastidores da minha operação. Se você quiser participar ao vivo, eu também deixei todas as informações na descrição. Agora eu quero saber de você. Qual foi a maior decisão que você já tomou no impulso e, olhando para trás, percebeu que deveria ter analisado melhor? Me conta aqui nos comentários, eu leio todos eles e muitas das ideias para os próximos experimentos podem sair da sua experiência. Muito obrigada por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.